Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele, como diz o salmista, deitei e logo peguei no sono e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. A sua misericórdia se renova a cada manhã. O fato de não sermos consumidos, Ele é aquele que despedaça o arco, né? Despedaça toda lança. Ele e seu exército, Ele é o Senhor dos exércitos, general de guerra, do qual carruagens de fogo, cavalos de fogo, seu exército nos concede vitória dia após dia. Em Cristo somos vencedores. Filhinhos, vós já vencestes os falsos profetas, o anticristo. Quem é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade? Em Cristo sois vencedores. Pela lei estáis reprovados, os obreiros da lei, porque se tropeça em muitos pontos e está cometidos obedecer a todos os mandamentos. Já lembrai-vos de Paulo, espinho na carne, pela fé sois cumpridores, aquele do qual nos ensina. A fé não veio para anular a lei, pelo contrário, a fé é cumpridora. E assim, quando aquele sacrifício foi necessário, senão não teria sido necessário se pela lei tivesse alcançado a perfeição. A prova é que houve o sacrifício, houve o primicista da toda a criação e ressurreição, o unigênito do Pai. E agora o que é antiquado se tornou aniquilado, porque seguimos como ministros de uma nova aliança, apegando ao bem e aborrecendo o mal, segundo a verdade, estar sempre atando da verdade, guardando o bom tesouro do coração, do qual aquele que guarda o bom tesouro, ele tira do seu coração um bom tesouro. Já aquele que armazena em seu coração o mau tesouro, ele retira o mau tesouro. Jesus dizia aos religiosos: como podeis falar coisas boas se o vosso interior está como um sepulcro caiado? A boca fala o que o coração está cheio. Não sejais ouvintes, né? Sejais ouvintes e praticantes, porque aquele que é somente ouvinte não pratica engana-se a si mesmo. Lembrai-vos do que ele disse a respeito dos anciãos: fazeis o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, porque eram meramente ouvintes e não praticavam a verdade. E aquele que assim faz engana-se a si mesmo. Jesus também nos fala dos 10 leprosos, onde somente um voltou para agradecer, né? E os outros 9 nem apareceram, né? E aquele um que apareceu, ele era estrangeiro. Jesus sempre dizia, quando ele encontrava com homens que nem eram dali do povo, que dizia que era separado por Deus, assim como aquele centurião que pede a cura para o seu empregado, do qual dizia que ainda não era digno
de que o Senhor fosse entrar na sua casa e manda os empregados no caminho, que diz que era necessário que ele fosse na sua casa, mas que ele mandasse uma só palavra e seu empregado seria curado, porque ele disse, como sendo autoridade, ele sabia, porque ele dava ordem a seus empregados e assim eles iam e obedeciam. Ele creu na autoridade real, sacerdotal. Ele creu que através das palavras do grande profeta bastava ele liberar a palavra profética e seu empregado seria curado. E assim, quando Jesus disse: nem em Jerusalém tem encontrado tamanha fé. E assim, quando liberado a palavra, assim quando os seus empregados retornam, ali já estava encontrado sã aquele que estava moribundo, que estava enfermo. Assim, nós cremos na palavra do grande profeta, o grande eu sou. Ele é aquele que nos utiliza com graça e com sabedoria. Demonstrai através do vosso bom proceder. Demonstrai retirando do vosso interior aquilo que está. Porque ele disse, aquele que tem a fonte de água viva no interior, aquele que tomou da sua água, que é a palavra que é viva e eficaz, nunca mais terá sede. É uma fonte a jorrar. É uma fonte a jorrar para aqueles que estão com a língua ressequida, da qual alguns dos fariseus que largaram da sinagoga, daqueles sacerdotes terrenos, da qual o seu templo é terreno, nós seguimos o templo celestial. Um corpo preparaste, derrubou o templo terreno, que levou 46 anos para ser edificado, e em 3 dias levantou a tenda caída de Davi, tabernáculo de Davi, sacerdócio real e santo, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, trouxe pão e vinho. O maior abençoou a semente de Abraão, da qual não se achou ninguém maior, do qual nós seguimos. Leão da tribo de Judá, do qual Moisés não falou seu sacerdócio, o grande profeta, da qual o povo glorificava a Deus vendo os grandes feitos. Ninguém poderia fazer estes sinais se não fosse enviado por Deus, do qual a promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós, semelhante a vós, o grande profeta, Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu, do qual nós o amamos, assim como ele nos amou primeiro. Nós declaramos publicamente todos os dias o amor que nós temos para com ele, um amor que ele nos constrange, o seu amor é incondicional. Mesmo assim, não sendo merecedores, ele nos ama, ele nos firma os passos a estar sempre com atitudes, da quais, através do seu Espírito, glorificamos a Deus, chegamos a Deus com ousadia, com espírito de intrepidez, um espírito que jamais nos concede covardia. Ele disse, filhinhos, vós estáis no meio de um povo, uma casa amotinada, mas continua anunciando a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Cabe a nós anunciar a verdade, porque quando anunciado a verdade, a mentira cai por terra,
né, os falsos, os ludibriadores, os mercenários, que são aqueles que tentam herdar o reino dos céus por força e violência. O mercenário é aquele que sobe pelo muro, que não entra pela porta. Ele disse: eu sou a porta. Quem bater, né, a porta lhe será aberta. Mas também há um tempo apropriado para tudo debaixo do sol. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de adoecer, de sarar, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Assim também haverá um tempo do qual nós estamos chegando, aonde a porta da graça será fechada e grande será o choro para aqueles que um dia perseveraram segundo o amor, a forma correta de operar os dons irrevogáveis, da qual a fé tem que ser participante do início ao fim. Se naufraga na fé, porque as suas obras que antes eram de justiça e agora são injustas, já não podem os justificar. E se naufraga na justiça, da qual ele está sempre nos dizendo: quantas vezes vos quero dizer que obediência quero, sacrifício não. Quando obedientes, o sacrifício, o alto preço ali no madeiro que foi feito por nós, nos justifica. O Espírito está completo. O Espírito está pronto e preparado para toda boa obra, para aquele que persevera e que permite ser moldado dia após dia, transformado com o caráter aprovado, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, perseverando segundo a sua justiça, equidade, imparcialidade, porque quando assim persevera, como ele disse, né, bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados aqueles que permanecem segundo as obras de exatidão, que só são possíveis através dele, com o entendimento do alto, desviando do mal, com temor a Deus, a Cristo, a reverência. O princípio da sabedoria é tremei diante dele, ó povos, línguas e nações. Porque confundidos e envergonhados aqueles que confiam nos seus cavalos, nas suas carruagens. Confundidos e envergonhados aqueles que confiam em seus deuses, que são impossíveis de os salvar. Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, tendo boca, mas não falam, tendo nariz, mas não tem espírito. Assim como todo altar idólatra confundido e envergonhado, porque nada podem. Só há um mediador entre Deus e homens, Cristo ungido, do qual nós seguimos, que é a sabedoria pura, sem hipocrisia, que nós buscamos da origem, antes mesmo do princípio. Não seguimos as vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, impossíveis de o salvar, porque anunciamos a palavra com poder e autoridade, não somente palavra vazias, destituídas da sabedoria, que não tem valor real algum. Falamos da sabedoria com a maturidade, com uma estatura mediana daquele que é a plenitude do Deus vivo, a imagem e a glória do Deus vivo. Não segundo essa sabedoria da era dos poderosos, desta era perversa que já vai desvanecendo, do qual ele diz que muitos iriam tropeçar em sua própria sabedoria. Aqueles que têm o nome riscado no livro da vida, a estes nem oreis, porque ainda que oreis, não vos ouvirei. Porque tem que se cumprir
as suas más atitudes recair sobre sobre as suas cabeças, as suas próprias más atitudes. Por acaso Deus é injusto em galardoar, recompensar aqueles segundo a sua própria injustiça? Mas haveria um remanescente que ainda permanece com o nome escrito na Jerusalém celestial, do qual é como o sabão de lavandeiros, é como o crisol é para o ouro e para a prata. A obra de cada um é provada pelo fogo. Aquele que edifica sobre o ouro, a prata, sobre a madeira, o feno, a palha, a obra é consumida, queimada. Já aquele que persevera segundo a sã teologia de Cristo, o alicerce já lançado, que é o Evangelho, do qual cada um tem que edificar com responsabilidade, do qual Deus deu a ordenança: este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser, assim como o Filho disse: ide anunciai o Evangelho a todos os povos, línguas e nações, como o Senhor nos diz que nos ungiu para tirar os pobres, os oprimidos, dar libertação aos cativos, curar os enfermos, anunciar a verdade, do qual conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim nós perseveramos cumprindo o propósito do qual ele nos chamou como ministro de uma nova aliança. E em mais um dia, vigiai e orai sem cessar. Meditai na sua palavra de dia e de noite, porque quando persevera-se, ele agrada. A Bíblia diz que ainda que as águas submergirem, não afogarão, ainda que passares pelo fogo, não se queimará um fio da vossa cabeça. Porque ele disse: todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá. Como ele orou ali pelos apóstolos, ele dizia: não oro para que os tire do mundo, mas oro para que vós venceis, assim como ele venceu. Oro para que tenhais bom ânimo, porque tende bom ânimo, eu venci o mundo, e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E se Cristo está em nós, Cristo vive em nós, não somos nós que vivemos, Ele vive em nós, e nada nos afasta do seu amor, nem mesmo a morte, porque aquele que chega à primeira morte, ele está dormindo em Cristo, porque Deus é Deus dos vivos e não de mortos. A Bíblia diz que toda língua confessará que Ele é o Senhor, toda língua confessará que o Rei que Ele ungiu, Jesus Cristo, todo joelho se dobrará diante dele. Aleluias, ou glórias a Deus. E fiel é aquele que prometeu: eu não vos deixarei órfãos. Não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. E em mais um dia, a alegria está na nossa salvação. A alegria está na vida eterna. A alegria é o nosso shalom, é a nossa paz, saber da salvação. Todavia me alegrarei, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a vide do campo, todavia nós alegraremos no Senhor, resultaremos na sua justiça, ainda que não haja vacas no curral. Aleluias, oh glórias a Deus. Grande eu sou, nós te adoramos, Jesus Cristo, em mais um dia, pela sua grande vitória que o Senhor nos concede diante daqueles que se amotinam em vão contra o ungido do Senhor, contra Cristo. E se Cristo está em nós, também se os adversários se levantam contra nós, estão
levantando em vão, porque maior é o que está em nós do que o que está neles. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não sejamos atingidos, porque perseveramos, não tememos mal algum, não damos vencido pelo mal, mas antes vencemos o mal pelo bem. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se te bater numa face, oferece a outra. Se pedires para andar uma légua, ande 2. Orai por aqueles que galardão terei orando somente por aqueles que vos fazem bem. Orai pelos vossos adversários. Se tiver nu, dele vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. E em mais um dia, na perseverança, utilizando da benevolência. Porque se rebaixais a ponto de utilizar das armas terrenas das quais eles utilizam, estarás igualando a falta de sabedoria e a ignorância. Não fazeis da mesma forma com que eles procedem. Demonstrai antes pelo vosso bom proceder, porque se o Espírito está em vós, demonstre pelo bom proceder, pelas boas atitudes, da quais o Pai nos aprova, e vê que há perseverança e recebe as nossas orações com um aroma agradável, porque até as orações dos ímpios são rejeitadas. O Senhor está a ponto de vomitar a falta de sabedoria, essas doutrinas meramente humanas, da qual se louvam e adoram, oram com o coração distante, sem entendimento. E está escrito: amarás somente o Senhor teu Deus de todo coração, de todo teu entendimento, de toda a tua alma. Amar o próximo como a ti mesmo. Muitos são os que odeiam seu irmão, a qual vê. Como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? E estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade. Palavras destituídas de sabedoria, que não têm valor real algum, não tem peso se colocada na balanças, e com a mesma medida que medires, sereis medidos. Com a mesma da forma que julgas, sereis julgados. Mas aquele que julga em espírito e em verdade, segundo a justiça, exercendo o direito, Deus conhece aqueles que falam em espírito e os que não falam. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem o rachão, o maldoso. Assim perseverai, segundo aquele que tudo opera em nós, aquele que nos concede graça e sabedoria dia após dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.